Fala galera, e aí? Tudo beleza? Como é que tá todo mundo, meus queridos e minhas queridas? Tudo beleza? Vamos para mais uma aula? Bom, essa aula agora vai ser a aula de número 10, se eu não me engano, né? Fizemos a 9. Essa aula de número 10 agora, eu acho que é a 10. Eu já tô até meio perdido nas aulas, mas acredito que seja a 10. A gente começou o processo de construção do cone, né? O cone, essas últimas aulas. A gente trabalhou o cone com um ponto de fuga, né? Sempre de maneira artística, sempre de maneira mais solta, livre, quer dizer, utilizando técnica, né? Utilizamos a estrutura da construção de um cubo e dentro dessa estrutura a gente trabalha as outras formas, né? E por enquanto trabalhamos a forma da pirâmide e agora estamos na forma do cone. Logo teremos o cilindro e a esfera e assim a gente termina toda essa etapa de construção dos sólidos. Agora a gente vai trabalhar com 3 pontos de fuga, que naquela explicação minha passada da construção do cubo com 3 pontos de fuga, eu explico que a perspectiva que nós vemos com 3 pontos de fuga normalmente é conhecida nos livros como perspectiva aérea. Por que perspectiva aérea? Porque normalmente você representa espaços abertos e com muita profundidade, né? com objetos ou motivos que tenham grandes dimensões para que você perceba essa distorção de 3 pontos de fuga. É por isso que chamam aéreo, porque normalmente usam assim, fotos de paisagem, né? Que você está em um ponto você tem um ponto de um nível de uma área e você consegue ver aquela outra área, sei lá, às vezes prédio, às vezes montanha, enfim, ou então você está aqui embaixo de um edifício, de um monumento enorme, e aí você vê aquele monumento distorcendo para cima. Então, normalmente usam esse nome, né? Usam essa perspectiva para esse tipo de representação e deixam o nome de perspectiva aérea, porque parece que você está em um ponto muito mais distante, né? Como se fosse uma visão aérea, né? Do que você quer representar. Quando, na verdade, a perspectiva com 3 pontos de fuga, ela indica que é a maneira como você vê as coisas. Por quê? Porque tudo tem 3 dimensões. Tudo tem largura, altura e profundidade. Então, essa perspectiva que chamam de aérea, para mim, eu poderia denominar de perspectiva real, porque é como realmente você observa as coisas, beleza? E a partir dela você tem aquela ideia que eu expliquei, né? Nas aulas passadas eu falei que sobre quando você vê um cubo de frente para você. Supostamente você trabalharia a perspectiva de um ponto de fuga. Por quê? Porque uma face está em verdadeira grandeza a você, é paralela à sua visão, né? A oposta também é paralela, e todas as outras estão distorcendo em direção a um ponto. Porém, sabemos que existe o nível do olhar, né? Que é a altura onde se encontra a nossa visão, mas esse nível ele não é somente horizontal. Ele é como se criasse um eixo horizontal e um eixo vertical a partir do centro do ponto de onde você se encontra. Então, se você está olhando para o meio de um cubo e existe um nível horizontal aqui, passando no centro exatamente, existe um vertical também passando. E se existe um aqui e um aqui, eu posso dizer também, afirmar, né, usando a ideia da visão como um globo ocular, né, com essa forma esférica de visualizar, que tudo a partir do momento que sai deste eixo aqui, ele já perde a proporção. Então é como se tudo aqui fosse distorcendo para o lado direito, né? Só que muito sutil, mas distorce. Distorce para o lado esquerdo também, bem sutil, mas distorce. Então aí já temos um ponto de fuga 2, 3. Distorce para cima, bem sutil, mas distorce. Para baixo também. Então temos 5 pontos de fuga. E para frente ele continua a ampliar até fechar do outro lado, mas aí seria outra questão. Eu normalmente penso assim, que é possível representar com ponto de fuga de maneira correta, a perspectiva paralela de maneira correta com 5 pontos de fuga, mas não é o caso nesta aula agora. Agora a gente vai trabalhar com o cone, mais uma vez, só que com 3 pontos de fuga, beleza? Até daqui a pouco no desenho. Até mais. Então, galera, vamos lá. Vamos começar o exercício. Então, a gente vai trabalhar aqui agora a construção do cone com 3 pontos de fuga, né? Então, a ideia é construir 3 formas cúbicas, né, com 3 pontos de fuga, e dentro delas eu trabalhar a estrutura do cone, que a gente já sabe que é o quê? Que é uma face circular em todas as faces inferiores do cubo, e o corpo dela sempre será uma estrutura curva, né, uma estrutura com curva sem lado, que vai em direção a um vértice, que seria o vértice superior. Né? Então, vamos lá.
Quero trabalhar com 3 pontos de fuga. Então, o primeiro passo é o que? É trabalhar aqui uma linha horizontal, que seria a linha do nível do meu olhar, e quero fazer a representação de 3 cubos com 3 pontos de fuga, cada um. Então vamos lá, vou começar com o daqui de baixo. Para começar um cubo com 3 pontos de fuga, eu não posso fazer uma aresta, porque a aresta ela vai estar em direção a um ponto também, nesse caso aqui, lá embaixo, bem abaixo do nível do olhar, para distorcer ela para baixo. Então eu tenho que começar fazendo um lado, ou seja, a face superior, pode ser ela. Eu vou começar com um ponto qualquer, um ponto aqui, e vou imaginar esse ponto indo em direção a 2 pontos de fuga. Um ponto de fuga que vai estar do lado direito e um ponto de fuga que vai estar do lado esquerdo. Então, ponto de fuga da esquerda e o ponto de fuga da direita. Prolonguei essas linhas, eu vou achar um ponto aqui, vou determinar uma distância, né? Eu vou imaginar uma distância para uma lateral, vou imaginar outra distância para outra lateral. A partir desses 2 pontos, o que é que eu faço? Ligo os dois novamente aos pontos de fuga opostos. Ó. Prolongo. Essa linha aqui mesmo não ficou tão bonitinha. Tentando acertar ela agora. Fazer igual na aula passada que eu errei aquele cuscuzeiro, né? Mas tá valendo. A distância, ponto de fuga, prolongo. E com isso eu já tenho um quadrado com 2 pontos de fuga, um quadrado horizontal. Preciso achar o centro desse quadrado. Achei o centro do quadrado. Faço uma paralela, uma perpendicular à linha do nível do olhar. Ó, tem que ter um ângulo de 90 aqui. Prolongo. E nessa minha linha aqui seria um eixo vertical, que é onde se encontra a minha visão, né? Aquele eixo vertical, eu estando de frente para a figura. E nela eu vou determinar o terceiro ponto, que é o ponto de fuga 3. Ele vai estar lá embaixo. Ó. Seria um ponto de fuga inferior. Ele vai estar, todas as linhas agora verticais vão seguir em direção a esse ponto. Eu vou imaginar então, ó, toda essa estrutura perdendo a proporção, ficando mais estreito, indo para baixo. Vou determinar uma altura, aqui. Acho que esse ponto aqui tá bom. E a partir dessa altura eu vou ligar os 2 pontos de fuga, tanto ao ponto de fuga da esquerda, da direita, quanto da esquerda. E com isso eu tenho, ó, mais 2 faces representadas. Eu vou pegar essa altura, esse ponto aqui, esse vértice. Ponto de fuga da direita, ponto de fuga da esquerda. E olha aí, consegui representar a face inferior, o quadrado inferior. E agora, como representar um cone? Simples, eu preciso achar o círculo que será representado aqui embaixo, porém em perspectiva, porque o quadrado não está em verdadeira grandeza para minha visão. Como é que eu faço isso? Eu ligo os vértices, olha aí, opostos, né? Ligo eles, acho o centro. Deste centro aqui, eu vou tentar encontrar a metade dessa aresta e a metade desta, também a metade desta e dessa daqui, ligando ao ponto de fuga e prolongando. Olha lá, já fiz um corte aqui e um corte aqui. A mesma coisa do outro lado, ligo ao ponto de fuga oposto, prolongo. Tem um corte aqui e um corte aqui. Vou pegar agora a metade de uma linha dessa em diagonal e vou dividir em 3 partes, levando em consideração aquele esquema que eu expliquei, né? Lá naquela aula passada sobre representar a forma cilíndrica, a forma cônica, se nem chegou no cilíndrico ainda, que eu preciso entender o que é o círculo. Então eu divido aqui em 3 partes iguais, né? Pego essa metade, tento dividir em 3 partes iguais, coloco um pouquinho para fora, é um macete que a gente usa. Claro que existe um cálculo para isso. Aqui no desenho artístico a gente faz assim, de maneira mais livre. E aí eu pego esse ponto, projeto ele aqui em cima, ligando ao ponto de fuga da esquerda e prolongo. E ligo ele, os dois aqui ao ponto de fuga da direita e prolongo. Olha aí, já tenho esse ponto aqui e esse aqui. Agora eu já posso tentar representar aqui a minha forma circular. E ela se posicionará mais ou menos assim, né?
Como ela está abaixo do nível do olhar, uma parte dela é visível, outra não. Como é que eu faço? Eu vou pegar uma regrinha aqui, ó. Eu vou imaginar o extremo máximo, o máximo de extremidade dela, onde toca, tipo assim, onde a minha visão percorre, porque é como se todo o corpo dela fosse em direção, imagine uma infinidade de linhas indo em direção a esse vértice, todas indo em direção ao vértice, só que eu só preciso representar os dois extremos, então eu imagino o máximo aqui, que liga ao ponto de fuga, e com isso eu tenho a extremidade máxima, ó, da forma. Do outro lado a mesma coisa, vou pegar esse ponto aqui, ó, tentar imaginar o máximo do outro lado. Não quer dizer coincidiu com esse ponto. Aqui já não coincidiu. Não quer dizer que é uma obrigação coincidir com ponto nenhum desse. É simplesmente o extremo máximo da curva eu ligo a esse ponto. E com isso eu tenho uma representação de um cone. Esse cone aqui está abaixo do nível do olhar, com a perspectiva de 3 pontos de fuga. Perceba que não há muita diferença entre esse desenho e o desenho que a gente fez com 2 pontos de fuga, nem com o desenho que a gente fez com 1 ponto de fuga. Só que a problemática de construir, ela acaba sempre tendo um novo passo, né? Já que aqui a gente tem que trabalhar novamente a estrutura do cubo, então para mim isso é como se fosse um exercício. Mais uma vez, eu estou conseguindo introduzir essa ideia, né, na mente de vocês, que vocês precisam ter essa noção técnica. Não quer dizer que vamos fazer isso sempre. Claro que nessa primeiro módulo de perspectiva das formas geométricas, perspectiva artística, a gente precisa trabalhar isso, mesmo que de maneira artística, porém com a técnica geométrica. Né? Por isso que repetimos sempre. Então vamos lá, fazer a mesma coisa. Eu quero agora construir uma peça entre o nível do olhar. Cubo entre o nível do olhar. O que eu faço? O primeiro passo, fazer um quadrado aqui embaixo. Fazer um quadrado em cima. Eu vou usar um ponto qualquer. Acho que esse ponto aqui é um ponto interessante. A partir desse ponto aqui eu já tenho essa linha auxiliar, né, correndo aqui. Vou ligar para o outro lado, vou ter outra linha auxiliar. E aí eu vou colocando para fora aqui, ó, quanto é que eu quero para representar o cubo. Eu acho que aqui é suficiente. Aqui também, de lado. Aí eu vou ligar este ponto ao ponto de fuga, prolongo. Esse ponto aqui é o ponto de fuga, prolongo. E com isso eu tenho, ó, já um quadrado em perspectiva. O que fazer agora? Acho o centro desse quadrado. Essa linha aqui ficou bem... Vamos lá. Acho o centro desse quadrado. Centro dele. A partir desse centro eu faço uma perpendicular à linha do nível do olhar. Olha aí. E prolongo tanto para cima quanto para baixo. Por quê? Porque tudo que está aqui embaixo ele vai ser distorcido para o lado inferior. Tudo que está aqui acima do nível do olhar vai ser distorcido para o lado superior. Então, vamos lá. Já que é um cubo, então essa linha daqui, eu vou imaginar aqui, ó, vou imaginar um ponto de fuga lá embaixo. Tem um ponto de fuga cá embaixo e tem um ponto de fuga cá em cima. Nesse mesmo eixo. Então, vou imaginar aqui embaixo, ele já vai descer com distorção. Desce com distorção, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Sobe na mesma inclinação até o nível do olhar. Olha aí, até o nível do olhar. E a partir do momento que chega no nível do olhar, ele já tem uma distorção para o lado de cima. Ele já começa a fechar, mesmo que suavemente. Mas é o que acontece quando você olha para uma figura do centro dela e posiciona a sua visão para cima. Então você vai ver ela distorcendo em direção a esse ponto. Se você olha para baixo, você vai ver ela distorcendo para o lado inferior. Então, isso é realmente o que acontece na construção de uma forma com 3 pontos de fuga e você estando exatamente no centro dessa peça. Né? Então, vou determinar aqui a altura que eu quero. Eu quero que esse cone venha até essa altura aqui, tá bom? A partir desse ponto aí, eu vou fazer o quê? Ligo esse ponto aos pontos de fuga. Ponto de fuga do lado esquerdo, ponto de fuga do lado direito. Ele vai fechar aqui e vai fechar aqui. Então, com isso aqui agora, ó. Opa! Olha aí, um erro. Agora eu vim antes de aumentar. Oi, oi, oi. Aqui, ó. Marcação aqui.
Pronto. Então eu vou ligar esse ponto aqui, prolonguei, e esse daqui, ponto de fuga. Veio para cá. Pronto. Então seria isso aqui, ó. A forma dessa estrutura. A parte de trás é a mesma coisa. Eu pego esses dois pontos e ligo eles oposto ao oposto, ó. Esse para a direita, esse para a esquerda. E com isso eles devem coincidir com esse ponto. Até coincidiu, né? Eles devem coincidir com essa aresta aqui, ó. E eu vou representar essas arestas que são arestas escondidas. Esse aqui embaixo também eu não consigo ver, ó. Agora já sei que há uma estrutura aqui. Eu não consigo visualizar ele preenchido. Sei que ele está escondido. É uma aresta escondida. É um jogo de percepção visual, né, galera? De vocês entenderem o que está construindo. Pronto, eu quero fazer um cone aqui. Um cone entre o nível do olhar. Então, o que eu faço? Eu vou achar o círculo da face inferior, o centro da face superior e ligar. O centro, na verdade, ele deveria coincidir aqui. Né? Aí, ficou melhor. Ele tem que coincidir com esse eixo. Provavelmente, normalmente, ele deve coincidir com esse eixo aqui. E desse jeito aqui coincidiu, realmente aqui, ó. Coincidiu. Pronto. E aqui embaixo, já tenho esse centro, ligo ao ponto de fuga, prolongo, acho a metade aqui e aqui, ligo para o outro ponto de fuga, prolongo, acho a metade aqui e aqui, pego essa metade de linha diagonal, divido em 3 partes, a gente já trabalhou isso já, coloco um pouco para fora, ponto de fuga, prolongo, pego essa distância, essas duas, ponto de fuga, vou determinar ela lá no fundo, representa a minha elipse, a forma elíptica, e com isso já ficou mais fácil a representação do cone aqui. É só ligar o extremo a esse ponto, olha aí. Imagina o extremo máximo. É só imaginar o máximo aqui, ó. Então já sei que esse ponto aqui é tudo pontilhado, ó. Aqui atrás, tudo pontilhado, eu não consigo ver. Vamos representar mais um, que seria o superior. Aqui eu já tenho um cone abaixo do nível do olhar, 3 pontos de fuga. Um entre o nível do olhar, com 3 pontos, 4 pontos de fuga. E agora um acima do nível do olhar, com 3 pontos de fuga também, né? Vou determinar a distância aqui, eu vou aproveitar aqui alguma linha, vou aproveitar essa linha daqui e vou determinar um ponto aqui, ó. Aqui, tá bom. Vou dar uma distância e vou ligar esse ponto ao ponto de fuga da esquerda, do outro lado também. Vou determinar a distância, ligo para o ponto de fuga da direita. Já tenho um quadrado. Olha aí. Vou achar o centro desse quadrado. Trago o eixo dessa figura para uma linha perpendicular à linha do nível do olhar. Nesse ponto, nesse eixo, eu vou trabalhar um ponto de fuga superior, né? Lá em cima. Então eu vou imaginar todos esses 4 vértices indo em direção a esse ponto. Vou imaginar eles fechando, bem que sutilmente, mas pode ir fechando. Não precisa ir em paralelo às linhas verticais. Aqui também. O quanto eu quero que ele vá, até que altura eu quero que seja representada essa estrutura cúbica, não sei. Até aqui é o suficiente, tá bom. Eu vou pegar esse ponto, ligo o ponto de fuga da esquerda, imagina, né? Ele é o ponto de fuga da esquerda. Esse aqui é o ponto de fuga da direita. Imaginando para lá. E aí, ó, fecho. O encontro entre essas arestas. Eu vou ter os novos vértices. Vou botar aqui, opa. Toda vez eu coloco no lugar errado, rapaz. Quando é num desenho, no outro. Foi demais. Pronto. Olha aí. Ligo esse ponto, essa altura. Ponto de fuga da esquerda. Ligo esse aqui ao ponto de fuga da direita. E eles devem coincidir, ó. Até melhorou. Dá uma coincididazinha aqui. Fecho essas arestas. Já tenho a representação
do cubo acima do nível do olhar. Como é que eu faço agora? Acho o centro desse quadrado superior, só para ter o centro aqui mesmo salvo. Aqui. E acho o centro, já tenho aqui o centro do quadrado inferior. Ligo ao ponto de fuga, prolongo. Com isso eu dividi aqui ao meio e aqui também ao meio. Ponto de fuga, prolongo. Já dividi aqui ao meio e aqui ao meio também. Pego uma metade dessa aqui diagonal, divido em 3 partes. Coloco um pouco para fora. Ponto de fuga, acho ele aqui. Ponto de fuga, projeto ela aqui atrás, aqui na frente. E com isso eu já consigo representar minha forma elíptica. Olha aí. Pronto. É só ligar agora. Aqui. Ponto de fuga. Ligar o vértice superior. O extremo máximo a esse vértice superior. Uma das coisas que eu não fiz em nenhuma construção do cone, né, nem com ponto de fuga, nem com 2, vou fazer agora com 3, é o tronco do cone. O que é o tronco do cone? Deixa eu ver se eu acho um tronco. O tronco do cone, na verdade, é a representação do cone sem estar completo. Aqui, o tronco do cone seria isso aqui. Aqui eu tenho um cone, ele está completo. Aqui eu tenho o tronco do cone. Ele é o cone, é a forma cônica sem o final, sem o vértice. Imagine que eu faço uma seção aqui. Se eu fizer uma seção aqui nesse cone, essa parte de cima continua a ser cone, essa parte de baixo vai se tornar tronco de cone. Então o que é o tronco de cone? É uma representação de 2 círculos, né, cortados. Como é que eu faço um tronco de um cone aqui? Vou pegar esse aqui de baixo. Tá mais fácil a leitura, perceber. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses extremos aqui, ó, e levantar eles no corpo do cone aqui, até o vértice lá em cima. Ó. Primeiro passo. Imagina aqui, ó, essa linha e essa daqui. Esse daqui está pontilhado, que está atrás. Subiu. Essas outras aqui também, ó. A da frente. E essa daqui de trás. Todas essas. É como se eu quero trazer este eixo e este eixo para o centro aqui, onde eu vou fazer o corte. Então, ó, a partir do momento que eu tenho essa linha daqui, esse eixo vertical aqui, eu vou determinar uma altura, vamos supor, essa altura. A partir dele aqui, ó, como é que eu faço ele? Ligo ao ponto de fuga. Imagina esse ponto aqui, ó, ao ponto de fuga. Quando ele faz isso aqui, ó, aonde ele tocar nesse ponto, nessa linha aqui da frente e nessa do fundo, essa aqui, ó, ele já me determinou esse eixo aqui em cima. Vou fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. Vou ligar o ponto de fuga a partir desse centro. Imagina o ponto de fuga prolongando. E aí, onde ele tocou aqui atrás, onde ele tocou aqui na frente, já é o outro, já é a representação do outro eixo aqui em cima. A partir desses 2 eixos aí, desses 4 pontos, eu vou fazer as paralelas em relação aos pontos de fuga, né? E com isso eu vou ter a representação de um quadrado como esse que está aí embaixo, aqui em cima. E nesse quadrado eu vou representar a forma do círculo. Olha aí, esse quadrado que eu representei aqui agora, partindo dos pontos que eu achei, ele me representa, ele me dá a possibilidade de representar o círculo, e este círculo daqui será o círculo que vai me determinar a face superior desse tronco de cone, né? Eu tenho um círculo inferior, um círculo superior. O círculo superior ele é menos em proporção do que o inferior. Aqui agora você vai fazer, dividir aqui a diagonal, dividir em 3 partes, jogar um pouquinho para fora. Ele vai tocar aqui, ó, por consequência, ele tem que tocar aqui, do outro lado, aqui na frente também, projetado, né? E aí eu venho, faço a curva. Então, como está sem lápis, eu vou começar a trabalhar com lápis de cor. Eu acho que lápis de cor vai ajudar a gente a entender melhor isso aqui. Vou fazer um desenho com lápis de cor, só para ficar mais soltinho. Mas eu espero que tenha ficado claro aqui, ó, galera. É isso aqui, ó. O tronco de cone é a representação de 2 cortes, né? Tanto o inferior quanto o no meio, para que eu tire essa representação do vértice da figura geométrica. E aí você tem tronco de cone. Então pronto. Então, fechou mais uma aula. Beleza, galera? Um abraço, bom treino aí e até a próxima. Quem gostou, curte, comenta e compartilha. Valeu!